Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom ter a sua companhia aqui no canal da Mel. Esses são os comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos. Nós estamos na terceira lição do trimestre e o título é Entendendo a Natureza Humana. Sábado, 8 de outubro. Considerando as oportunidades da humanidade para a pesquisa, bem como a brevidade de sua vida, sua esfera de ação limitada e sua visão restrita. Grandes e frequentes são seus erros nas conclusões, especialmente com relação ao julgamento dos fatos anteriores à história bíblica. Observe quantas vezes as deduções da ciência são revistas ou rejeitadas, assim como a prontidão com que os admitidos períodos de desenvolvimento da Terra são, de tempos em tempos, aumentados ou diminuídos em milhões de anos, e como as teorias sustentadas por diferentes cientistas estão em conflito entre si. Considerando tudo isso, deveremos nós, para ter o privilégio de traçar nossa descendência pelos micro-organismos, moluscos e símios, consentir em rejeitar a declaração da Escritura Sagrada tão grandiosa em sua simplicidade? Criou Deus o homem à sua imagem? À imagem de Deus o criou? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deveríamos rejeitar aquele relato genealógico mais nobre do que qualquer que se conserve nas cortes reais. Filho de Adão, filho de Deus? Lucas, capítulo 3, versículo 38, Educação, página 90 e 91. A mão que sustém os mundos no espaço, que mantém em sua disposição ordenada e atividade incansável todas as coisas através do universo de Deus, é a que foi pregada na cruz. Agora eu falei certo, gente. Pregada na cruz por nós. Não conseguimos compreender a grandeza de Deus. O trono do Senhor está nos céus. Salmos 11, verso 4. No entanto, pelo seu Espírito Santo, ele está presente em toda parte. Tem profundo conhecimento de todas as obras de suas mãos e interesse pessoal em todas elas. Educação, página 92. Se as pessoas estivessem dispostas a receber a verdade tão claramente apresentada nas Escrituras com relação à natureza do homem e ao estado dos mortos, veriam nas alegações e manifestações do Espiritismo a atuação de Satanás com poder, sinais e milagres enganadores. No entanto, em vez de renunciar à liberdade tão agradável ao coração carnal, assim como aos pecados que amam, multidões fecham os olhos à luz e prosseguem em sua conduta, sem considerar as advertências, ao mesmo tempo que Satanás as envolve em armadilhas, fazendo delas sua presa. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Os que se opõem aos ensinos do Espiritismo enfrentam não somente os seres humanos, mas também Satanás e seus anjos. Entraram em luta contra os principados, potestades e forças espirituais do mal. Satanás não cederá 1 centímetro de terreno sequer, a menos que seja repelido pelo poder dos mensageiros celestiais. O povo de Deus deve ser capaz de enfrentá-lo como fez nosso Salvador, com as palavras "está escrito". Satanás pode citar as Escrituras hoje, como citou nos dias de Cristo, pervertendo-lhe os ensinos para apoiar seus enganos. Os que quiserem estar em pé neste tempo de perigo
devem compreender por si mesmos o testemunho das Escrituras. O Grande Conflito, página 465. Domingo, 9 de outubro. Um ser vivente. A vida física é algo que cada indivíduo recebeu. Ela não é eterna nem imortal, pois Deus, o doador da vida, a toma de volta. O homem não tem controle sobre sua vida, mas a vida de Cristo não era emprestada. Ninguém podia tirar a vida dele. Eu espontaneamente a dou. João, capítulo 10, versículo 18. Disse ele: nele estava a vida original, não emprestada, não derivada. Essa vida não é inerente ao ser humano. Ele só pode possuí-la por meio de Cristo. Não pode conquistá-la, ela lhe é dada gratuitamente se crer em Cristo como seu Salvador pessoal. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Essa é a fonte da vida franqueada para o mundo. Comentários de Ellen White, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 5, página 1262. Na criação do homem manifestou-se a atuação de um Deus pessoal. Quando Deus fez o homem à sua imagem, a forma humana era perfeita em toda a sua composição, mas não tinha vida. Então Deus pessoal e autoexistente soprou naquela forma o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivo, inteligente. Todas as partes de seu organismo se puseram em ação. O coração, as artérias, as veias, a língua, as mãos, os pés, os sentidos, as faculdades da mente, tudo passou a funcionar, sendo todos submetidos a uma lei. O homem se tornou alma vivente. Mediante Cristo, a palavra, um Deus pessoal, criou o homem, dotando-o de inteligência e poder. A Ciência do Bom Viver, página 258. Por meio do doador da vida, a pessoa é capaz de viver pelos séculos eternos, e o ser humano deve ter especial cuidado da pessoa que Cristo adquiriu com seu sangue. Se a preciosidade da vida não tem sido apreciada, se os átrios de seu templo não têm sido profanados pelos compradores e vendedores, e por sua entrega ao domínio e habitação de Satanás, em pensamento ou sentimento, rogo-lhes com profundo ardor que não se demorem, mas compareçam perante Deus com sincera oração, sem um momento de vacilação ou hesitação, dizendo: ó Senhor, abre a porta de meu coração para o teu, abri a porta de meu coração para o teu pior inimigo e para o pior inimigo da minha vida. Agi como se pudesse salvar minha própria vida. Não me atrevo a confiá-la a outro poder senão o teu. Deponho-a a teus pés. Ó tu, Cordeiro de Deus, lava-me no sangue do Cordeiro, cobre-a com tuas próprias vestes de pureza e justiça. Exaltai-o, página 216. Segunda-feira não é dia de preguiça, gente, é dia de estudar, de ouvir os comentários de Ellen White, de estudar a Bíblia, de estudar a lição e compartilhar com seus amigos também. Segunda-feira, 10 de outubro, a alma que pecar morrerá. Quando a voz de Deus despertar os mortos, eles virão da sepultura com os mesmos apetites e paixões, com os mesmos gostos e caprichos que nutriam quando vivos. Deus não faz milagres para regenerar alguém que não quis ser regenerado quando lhe era proporcionada toda a oportunidade e provida toda a facilidade. Durante a vida não tinha prazer em Deus nem em sua obra. Seu caráter não está em harmonia com Deus e não poderia ser feliz na família celestial. Parábolas de Jesus, página 155.
Satanás disse aos seus anjos que fizessem um esforço especial para espalhar a mentira a princípio proferida a Eva no Éden. É certo que vocês não morrerão. Gênesis capítulo 3, verso 4. E sendo o erro recebido pelo povo e sendo este levado a crer que o homem é imortal, Satanás o induziu a crer que o pecado viverá em eterno estado de miséria. Estava preparado o caminho para Satanás agir por intermédio de seus representantes e apresentar Deus perante o povo como um tirano vingativo, como alguém que mergulha no inferno todos os que não lhe agradam e os faz para sempre sentir sua ira. E enquanto sofrem indescritível aflição e se contorcem nas chamas eternas, ele é representado a olhar sobre eles com satisfação. Satanás sabia que, se esse erro fosse recebido, Deus seria odiado por muitos, em vez de ser amado e adorado, e que muitos seriam levados a crer que as ameaças da palavra de Deus não seriam literalmente cumpridas, pois seria contra seu caráter de benevolência e amor mergulhar nos tormentos eternos os seres que ele criou. Primeiros Escritos, página 202 e 203. A palavra do Deus vivo deve ser nosso guia. Cada um deve reconhecer sua dependência dele, a quem pertencem por criação e redenção. Leiamos e estudemos as declarações feitas no 6º capítulo do Evangelho de João. Oremos por entendimento dessas verdades. Fico alarmada ao ver a fraqueza espiritual daqueles que têm tão grande luz. Caso eles houvessem andado nessa luz, seriam fortes no Senhor, mas não têm andado nela. E aqueles que veem para a verdade mediante seus esforços procuram os seres humanos em virtude da sabedoria deles, em vez de olhar para Jesus Cristo, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. João capítulo 1, verso 9. Quando aqueles que alegam crer em Cristo o recebem pela fé, ele será para esses sua santificação, sua justiça e sua grandíssima recompensa. Olhando para o alto, página 175. Terça-feira, 11 de outubro, o Espírito volte a Deus. Deus põe diante do homem a vida e a morte. Ele pode fazer sua escolha. Aqueles que não optam por aceitar a salvação comprada por preço tão alto deverão ser castigados. Vi, porém, que Deus não os encerraria no inferno para suportar a eterna desgraça, tampouco os levaria para o céu, pois colocá-los na companhia dos que são puros e santos os tornaria terrivelmente infelizes. Ele, porém, os destruirá completamente e fará com que sejam como se não tivessem existido. Então sua justiça será satisfeita. Ele formou o homem do pó da terra, e os desobedientes e profanos serão consumidos pelo fogo e voltarão de novo ao pó. Vi que a benevolência e compaixão de Deus nesse assunto deveriam levar todos a admirar seu caráter e adorar seu santo nome. Depois que os ímpios forem destruídos da terra, toda a multidão celestial dirá: Amém. Primeiros Escritos, página 204. A nobreza da terra consiste apenas em homens. Eles morrem e voltam ao pó, e não há satisfação duradoura em seu louvor e honra. Mas a honra que vem de Deus é duradoura. Ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo é ter direito a insondáveis riquezas, tesouros de tal valor que, em comparação com eles, o ouro e a prata, as gemas e as pedras preciosas da terra se reduzem a uma insignificância. Por meio de Cristo nos é oferecida inefável alegria e eterno peso de glória. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2,
versículo 9. Necessitamos de singela fé. Precisamos aprender a arte de confiar em nosso melhor amigo. Embora não o vejamos, Jesus cuida de nós com terna compaixão e se comove com as percepções de nossas fraquezas. Nunca houve alguém que, em sua grande necessidade, olhasse para ele pela fé e ficasse desapontado. O cristão é a pessoa mais feliz no mundo. Ele se sente seguro, pois confia em Jesus e desfruta sua presença. Sua defesa vem de Deus, que salva os retos de coração. Não adiem essa questão, mas comecem a concentrar a mente com mais firmeza em Jesus e nas coisas celestiais, lembrando que, pela contemplação, somos transformados à sua imagem. Tenham coragem em Deus. Exaltai-o, página 377. Se a morte é o último inimigo a ser destruído na ressurreição, podemos saber quão fervorosamente deveriam os crentes desejar a segunda vinda de Cristo e orar por ela, sendo então que tal vitória ampla e final será alcançada. Este é o dia que todos os crentes devem almejar, esperar e aguardar, como cumprimento de toda a obra de sua redenção e de todos os desejos e esforços de sua alma. Apressa, ó Senhor, este bem-aventurado dia. Essa foi a esperança da Igreja Apostólica, da Igreja no deserto e dos reformadores. Maranata, o Senhor logo vem. Página 12. Quarta-feira, 12 de outubro. Os mortos não sabem nada. Mas, mãe, disse eu, você realmente acredita que a alma dorme na sepultura até a ressurreição? Você acha que o cristão, quando morre, não vai imediatamente para o céu, nem o pecador para o inferno? Ela respondeu, a Bíblia não nos dá nenhuma prova de que exista um inferno que queime eternamente. Se existe tal lugar, deveria ser mencionado no livro sagrado. Passaram-se alguns meses depois dessa conversa, antes que eu ouvisse mais alguma coisa sobre essa doutrina. Mas durante esse tempo minha mente estava muito ocupada com isso. Quando ouvi uma pregação sobre esse assunto, eu acreditei que fosse a verdade. A partir do momento em que a compreensão sobre o sono dos mortos surgiu em minha mente, o mistério que havia envolvido a ressurreição desapareceu. O grande evento em si assumiu uma importância nova e sublime. Se na morte a alma supostamente entra na eterna felicidade ou miséria, onde estaria a necessidade de uma ressurreição do pobre corpo em decomposição? Mas essa nova e bela fé me ensinou a razão pela qual escritores inspirados insistiram tanto na ressurreição do corpo. Era porque todo o ser estava adormecido na sepultura. Eu então podia perceber claramente o engano de nossa posição anterior sobre essa questão. Cristo se tornou um com a humanidade para que a humanidade se tornasse um com Ele, em espírito e vida. Em virtude dessa união, em obediência à palavra de Deus, sua vida se torna a vida dos seres humanos. Ele diz aos penitentes, eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, 25. A morte é por Cristo considerada um sono, silêncio, trevas, sono. A ela se refere como se fosse de pouca importância. Todo aquele que vive e crê em mim, diz ele, nunca morrerá. João capítulo 11, versículo 26. Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. João capítulo 8, verso 52. Nunca verá a morte. João 8, 5, 1. E para o crente, a morte é apenas questão de pouca importância. Para ele, morrer é apenas dormir. Também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 e Mensagens Escolhidas, volume 1, página 302 e 303.
O homem foi originalmente dotado de preciosas habilidades e de uma mente equilibrada. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus. Seus pensamentos eram puros e seus desejos eram santos. Mas, por causa da desobediência, sua mente se perverteu e o egoísmo suplantou o amor. Por causa da transgressão, sua natureza ficou tão enfraquecida que ele, pela própria força, não conseguia mais resistir ao poder do mal. Ele foi capturado por Satanás e assim teria permanecido para sempre se não houvesse a intervenção especial de Deus. O propósito do tentador era frustrar o plano divino da criação do ser humano e encher a terra de miséria e sofrimento. Ele atribuiria todos esses males à obra de Deus ao criar o homem. Caminho a Cristo, página 17. Quinta-feira, 13 de outubro, descansando com os antepassados. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. E Jesus disse: Eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 40. Cristo se tornou uma mesma carne conosco, a fim de que possamos nos tornar um só espírito com Ele. É por essa união que ressurgiremos do sepulcro, não somente como manifestação do poder de Cristo, mas porque, mediante a fé, sua vida se tornou nossa. Os que veem Jesus em seu verdadeiro caráter e o recebem no coração têm vida eterna. É por meio do Espírito que Cristo habita em nós, e o Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna. O desejado de todas as nações, página 304. Eliseu não teve a oportunidade de seguir seu mestre numa carruagem de fogo. Em vez disso, o Senhor permitiu que ele sofresse de uma prolongada enfermidade. Durante as longas horas de sofrimento e fraqueza humana, sua fé permaneceu firme nas promessas de Deus e sentiu sempre à sua volta os mensageiros celestiais trazendo conforto e paz, assim como ele tinha visto os exércitos do céu, as carruagens de fogo de Israel e seus cavaleiros ao redor, nos altos de Dotã. Estava agora consciente da compassiva presença dos anjos e sentiu-se amparado. Durante sua vida exercera forte fé e ao avançar no conhecimento das providências de Deus e de sua gloriosa bondade, a fé havia amadurecido, tornando-se uma inamovível confiança em Deus. Quando a morte o chamou, ele estava pronto para repousar de seus labores. Como o salmista, Eliseu podia dizer com toda a confiança: Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Salmos 17, versículo 15. E Profetas e Reis, páginas 155 e 156. A Bíblia ensina claramente que os mortos não vão imediatamente para o céu. Eles são representados como se estivessem dormindo até a ressurreição. No mesmo dia em que se rompe o fio de prata e se despedaça o copo de ouro, perecem os pensamentos dos seres humanos. Os que descem à sepultura estão em silêncio. Não sabem de mais nada que se faz debaixo do sol. Jó, capítulo 14, versículo 21. Bendito descanso para os justos cansados. Seja longo ou breve o tempo, para eles é apenas um momento. Estão dormindo até o dia em que serão despertos pela trombeta de Deus para uma imortalidade gloriosa. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e quando este corpo corruptível se revestir
de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Quando forem chamados de seu profundo sono, seus pensamentos continuarão exatamente do ponto em que haviam parado. A última sensação foi a agonia da morte, o último pensamento, o de que estavam caindo sob o poder da sepultura. Mas, ao se levantarem do túmulo, seu primeiro alegre pensamento se expressará na triunfante aclamação: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O Grande Conflito, página 458. Que mensagem forte, que mensagem extraordinária. Que Deus te abençoe, que Deus conceda um excelente sábado para você e para sua família. E até a próxima semana.